Muito bom dia! Bem-vindos a uma segunda-feira diferente, véspera de feriado, né? A gente está aqui em climinha de que amanhã é feriado, uma delícia! Como que foi seu final de semana? Espero que você consiga ter descansado, né? Tenha conseguido descansar, né? Louvar o Senhor, adorar. Ontem tivemos a comemoração, né? Relembrar aquela data tão importante que é 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante, né? É tão bom poder lembrar e, principalmente, nos conscientizar de que a reforma precisa acontecer todos os dias dentro dos nossos corações, né? Precisamos estar todos os dias sendo reformados. Um legado aí que começou por nosso Senhor Jesus Cristo, né, e tantas pessoas, tantos homens que ele levantou depois para levar a palavra e nos lembrar também, né, de que precisamos ser reformados todos os dias, né. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso tem a ver com reforma, né? Precisamos reformar sempre. Gente, hoje o programa está muito especial, porque nós vamos falar da ATNE, que é uma organização social sem fins lucrativos criada pela preocupação da sobrevivência das crianças indígenas em situação de risco. E ela é formada por líderes indígenas formados, né, formados por esta causa, por antropólogos, linguistas e missionários, pessoas de vários setores da sociedade que estão comprometidas com o bem-estar da criança indígena, com a dignidade da criança indígena, né? E hoje nós vamos falar sobre um documentário produzido pelo João Luiz de Oliveira, pelo projeto Sobreviventes. E esse documentário conta a impressionante história da indiazinha Kanani Rakani, que foi portadora de deficiência, foi condenada à morte, né, em sua tribo por ser portadora de deficiência e precisa mobilizar a sociedade, as suas autoridades, contra a morte das crianças indígenas do Brasil e do mundo, né, por práticas culturais nocivas. Um grito por sobrevivência, né? E a gente vai falar isso logo mais. Eu já estou aqui com o João, que é cineasta. Quero dar bom dia para o João. Bom dia, João. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de falar desse projeto tão importante, um grito por sobrevivência, né? Bom dia, Lídia. Bom dia a todos. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui. Que bênção. Daqui a pouco a gente vai falar mais dessa história tão linda, Kanani. Eu sobrevivi e tenho certeza que você vai gostar, vai mexer, vai tocar com o seu coração e você vai tomar conhecimento de muitas coisas que acontecem que às vezes a gente não tem noção, né? Mas antes, né, eu quero chamar um quadro de ponto de vista que tem tudo a ver, né? A gente precisa conhecer algumas coisas para que sejam formados pontos de vista diferentes. E para que a gente possa conhecer, nós criamos esse quadro chamado Ponto de Vista, que fala de moda, arquitetura. Eu ia falar, daqui a pouco tem dica de arquitetura com a Adriana Honório, né? Mas temos dicas de moda, de viagem, de artesanato, tem também de atividade física, e de atividade física é sempre com a nossa personal trainer, Wilnara Lisboa. E eu quero convidar você agora para ficar ligada nessas dicas sobre qual a importância de andar de bicicleta. E não tem uma, ou tem vontade de ter, então presta atenção no nosso ponto de vista de hoje. Oi, gente! Hoje eu vou te contar 7 benefícios de andar de bicicleta. Número 1, melhora o sistema cardiovascular. Por quê? Porque melhora a circulação sanguínea, ajuda na oxigenação do sangue e até mesmo levar vitaminas para as células do seu corpo. Dica número 2, diminui a pressão arterial. Se você tem problemas com pressão alta, ajuda muito a regular os seus batimentos cardíacos. Número 3, reduz o colesterol. Você que tem colesterol alto, ajuda muito a diminuir. Motivo número 4, diminui o estresse, porque libera endorfina e serotonina, que é o hormônio do prazer e o hormônio do bem-estar. Motivo número 5, tem impacto físico, ou seja, você que tem alguma lesão na coluna, no joelho, pé, tornozelo, ajuda muito a esse exercício porque ele não tem impacto. Então, tá aí uma boa dica para você parar de reclamar que não tem como fazer exercício aeróbico, porque tem sim. Número 6, fortalece os músculos dos membros inferiores, perna, glúteo, panturrilha, por exemplo, e também o core, porque como você tem que manter a posição, você acaba fortalecendo bastante o seu abdômen e a região lombar.
E motivo número 7, auxilia na redução de peso. Você que, além do mais, além de ter as lesões, ter que evitar impacto, é uma boa modalidade para você começar a emagrecer. Lembrando, pessoal, em São Paulo nós temos ciclofaixas, temos os parques e aos finais de semana, se eu não me engano, mais específico no domingo, algumas vias de São Paulo, elas são fechadas para você poder rodar lá, pedalar com seus filhos, com a sua família. Então, lembre sempre, use ciclofaixa, use esses meios de segurança para evitar ser atropelada, por exemplo, tá bom? Evitar esses outros acidentes, tá? Espero ter te ajudado, ter te encorajado a andar de bicicleta e aproveite o dia lá fora. Aproveite se tá um sol, se tá um dia lindo ou se tá chovendo, você evita. Mas eu te encorajo a fazer essa atividade física. Espero ter te ajudado. Tchau! Muito bom, sempre bom praticar uma atividade física, né, João? Em todas as culturas, né? Seja caçando, né? A gente vai falar sobre os índios. Pescando. Pescando, sempre muito bom, importante em qualquer cultura, né? Muito bom, Wilnara. E João, muito bem-vindo, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estou muito feliz de falar desse projeto que encantou os nossos olhos da IPPTV. Você esteve participando no Notícias do Bem também, né? Isso. No programa da Helenivação, contando um pouco desse projeto lindo, né, do sobreviventes, né, do projeto. Fala um pouquinho para a gente desse projeto, só para quem está em casa ter uma ideia do que é o projeto. Então, eu sou cineasta, né, tenho formação em cinema e ouvi falar da questão do infanticídio indígena, né, em 2009. Eu estava me formando em cinema na época, já com 45 anos de idade, que era um sonho bem antigo, de jovem. Nossa, que legal. E Deus preparou o tempo certo. Tudo tem seu tempo, né? A Bíblia diz, né? E aí eu ouvi falar da questão do infanticídio, né? Da história da Racani, e fiz o meu TCC falando do filme que eu tinha recebido sobre ela, né? Era um DVD. E aí fui convidado em 2010 para conhecer a Atini, que é a ONG que trata as crianças, recebe as crianças em risco de morte, violência e tal, e as famílias. E comecei a filmar, eles me pediram para levar a câmera para filmar, fazer vídeos, para ajudar no apadrinhamento, enfim. Comecei a fazer esses trabalhos, ajudando voluntariamente e pensando naquelas crianças que sobreviveram, né? Depois de algum tempo, de alguns anos, a gente surgiu a ideia do projeto Sobreviventes. Eu não tinha a ideia no início de fazer um documentário, nada disso. Mas como eu gosto muito de filmar, eu sou também cinegrafista e editor, eu resolvi filmar muito, fiquei 2 semanas com eles na Atini, fiquei chocado com a história das crianças, né? E a gente pode falar sobre isso. Crianças que foram desenterradas, né? Que foram enterradas vivas e foram salvas, outras com outras situações também que foram salvas, né? Então, depois de alguns anos, eu comecei a ter vontade de viajar para outros lugares, porque eu comecei a pesquisar sobre o infanticídio indígena, né? E aí viajei para Mato Grosso, viajei para Roraima, e fui conhecendo outras histórias, e aí me veio a ideia do projeto Sobreviventes. Anterior à questão do projeto Sobreviventes, eu já tinha muita vontade de fazer vídeos, documentários, filmes que abordassem a questão da violência contra a criança. É interessante isso, bem antes de eu conhecer a questão do infanticídio indígena. Então, mais recentemente, de alguns anos para cá, as coisas se juntaram, né? Então, o projeto Sobreviventes, a ideia é fazer filmes, documentários e outros trabalhos de redes sociais que falem sobre a vida, especialmente defendendo a vida das crianças, né? Sejam elas indígenas ou não indígenas. Essa é a ideia do projeto. E como tem a ver isso que o senhor falou no começo, né? Que você nem imaginava e tudo acontece no tempo certo. Exato. Tudo aquilo que você viveu antes, Deus parece que junta o quebra-cabeça lá na frente e faz um projeto lindo, né? Incrível. Porque eu não falei, Lídia, mas eu trabalhei anos atrás com aconselhamento e na igreja, né? Então, recebia pessoas que queriam ajuda, questões emocionais, e eu ouvia muito que elas tinham sido abusadas na infância.
Então isso era uma coisa que estava dentro de mim e eu pensava, um dia eu quero, muito antes de eu fazer a faculdade de cinema, eu quero fazer algum trabalho sobre isso, eu quero fazer, eu não sabia direito o quê. Né? Então depois veio a faculdade, me apaixonei por documentários e aí que conheci a questão indígena e pronto, aí as coisas estão se juntando. O aborto também, nós queremos falar sobre o aborto, e especialmente história de pessoas que sobreviveram, né, que seriam abortadas e por algum motivo não foram e hoje estão aí produzindo na sociedade, agradecendo a Deus pela vida porque não foram abortadas, né? João, sabe qual é a coisa mais linda? É ver que não há nenhum interesse político, não há nenhum interesse como se destaque na igreja, não há nem interesse como sua fama de cineasta, não há nem interesse, é uma junção de tudo por luta por vidas. É verdade. Isso fica claro quando a gente conversa com você, quando eu conversei com você no corredor, quando eu conversei com você agora, sabe? A gente percebe, e pela sua história também, você vê que é algo que Deus vem fazendo. Isso é muito genuíno, isso é muito bonito. E é uma luta por uma justa causa, né? Vidas. É bonito ver o que Deus faz através de pessoas. Que bom. Eu acho que tudo isso está acima da questão, de todas essas questões que você falou, política, sucesso pessoal, vamos dizer assim. A gente pode fazer outras coisas, né, na área, mas eu acho que como cristãos, eu tenho certeza que é isso. Talvez se eu não fosse cristão, eu não estaria fazendo como eu estou tentando fazer, estou lutando, porque sozinho você não consegue, você precisa de ajuda, parceiros, né, apoiadores, enfim. Eu creio que é por conta do que eu tenho aprendido desde a minha conversão com o Evangelho. Né, acabei abrindo mão profissionalmente, eu sou ator profissional durante anos, fiz trabalho com TV, fiz dublagem, cheguei a participar de uma novela na TV Globo e fui ali, Deus falou ao meu coração, tem alguma coisa mais, espera um pouco agora. Aí eu agradeci lá no Projac, muito obrigado, tudo, mas eu estou tomando agora um outro caminho e eu não sabia direito que era, nem fazia ainda a faculdade, é isso que você falou. Eu me lembro, Lídia, posso falar ainda? Pode, claro, por Isaías 64:4 faz muito parte da minha vida nessa questão, porque desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Então eu entendo que Deus cumpriu e está cumprindo isso, que era um sonho de garoto, essa história de audiovisual, de fazer filmes. Eu entendo perfeitamente e me identifico muito com a sua história, porque eu também era atriz e também nada fazia sentido e fiz muitas coisas, trabalhei com coisas diferentes. E aí, hoje, é a mesma coisa, assim, quando eu me entreguei e falei, Deus, eu quero viver para ti, aí as coisas começaram a juntar, assim, como se fosse um quebra-cabeça, aí é muito interessante, por isso que eu entendo. Isso, é como se fosse uma costura invisível, né? Exatamente. Muito interessante. O Estênio Marcius tem uma música que fala, né, que... Sim, Tapeceiro. Me identifico muito, porque não vai entendendo, de repente você vira, tá aquela obra linda. E aí quem aparece é ele, não é a gente, é isso que a gente quer, graças a Deus. E tem um vídeo, né, do trailer, é isso? A gente tem aqui para passar? Sim. Vamos passar então para assistir esse trailer do documentário, que é tão lindo. Vamos assistir juntos. A cultura indígena brasileira é linda e exuberante. Mas algumas etnias ainda matam seus bebês quando nascem filhos de mães solteiras, gêmeos e com deficiência física ou mental. Eu nasci na tribo Suruahá, uma tribo semi-isolada e bem distante no Amazonas. Quando eu nasci, a minha mãe me chamou de Hakani, porque eu era muito alegre. Mas o nome Hakani também me lembra todo o sofrimento que eu vivi. Eu quase fui morta. Bateram nela, então o irmão primeiro com um facão, bateu ela tem até hoje marca aqui no rosto, marca na cabeça, porque eles bateram com o facão e ela desmaiou também. Mas só que ela acordou, então ela acordou e gritou. Então ela escapou de ser enterrada justamente por isso, porque ela acordou e gritou. Então foram 3 anos de abandono total.
bebês continuam sendo sacrificados se a Constituição brasileira protege a vida de todas as crianças? E por que a Lei Moadi está parada no Senado se essas crianças precisam viver? Kanani, Eu Sobrevivi. Este filme vai te mostrar o drama de crianças indígenas vítimas do infanticídio no Brasil e a comovente história de redenção de outras que foram salvas. Assista hoje no YouTube, canal João Luiz de Oliveira. Inscreva-se e habilite o sininho. Projeto Sobreviventes. Meu Deus do céu. Ai, tem momentos que a gente precisa encarar essa realidade, né? E tentar ajudar de alguma forma, né? João, sabe o que eu queria te perguntar? Como que pode ser ajudado esse projeto? Porque a gente vê isso e a gente se sente tão incapaz de fazer alguma coisa, mas a gente pode ajudar de alguma forma? Quem está do outro lado fala, meu Deus, isso precisa parar. Como que a gente pode ajudar isso? Bom, tem a ONG Atini, né, que é essa que foi fundada há quase 15 anos em Brasília, como você falou no início do programa, né, por missionários, antropólogos, indígenas, enfim. Eles recebem as crianças e familiares e apoiam, e eles precisam de ajuda. Tem o projeto Tecoui também em Brasília, são 2 projetos agora, graças a Deus, são 2 projetos que recebem essas crianças. Eles precisam de apoio, de cesta básica, de ajuda financeira para desenvolver os projetos, né? Eu acho que se alguém quiser, pode mandar e-mail para a gente, eu passo os contatos da liderança deles para saber com mais detalhes exatamente do que eles precisam, né? Muito bom, exatamente. E o projeto Sobreviventes, que nós queremos dar voz a essas questões, né? Todas essas pessoas e indígenas que querem salvar crianças, porque começou, Lídia, assim, algumas matérias que foram feitas bem no iniciozinho do tema, lá para 2008, 2009, 2010, algumas matérias realmente eram contra o infanticídio e enfatizavam isso e tal, porque eu acho que qualquer pessoa de bom senso, independente de ser cristão ou não, na verdade, a pessoa tem bom senso, ela pensa, como é que uma coisa dessa, uma prática dessa, cultural, pode estar acima da vida? Porque eu penso de uma forma muito prática em relação a isso. Para mim, não pode existir cultura se não houver vida. A cultura só existe quando há vida. Se não houver vida, não há cultura. Então, de um tempo para cá, começaram, acho que, a politizar o tema, né? Então, mas as crianças continuam sendo mortas, né? E isso precisa ser visto. Uma outra coisa também importante é que tem uma lei no Senado agora, uma lei que foi criada em um projeto de lei em 2007, com 14 anos. Nossa. Como se espera 14 anos para aprovar, para transformar em lei uma coisa um instrumento que vai ajudar a salvar essas crianças, que vai dar estrutura para elas, vai criar políticas públicas para médico, para tirar a criança do ambiente se ela estiver correndo risco de ser morta ou de violência, para que ela seja cuidada, de repente, por outra etnia, ou seja colocada para adoção, ou simplesmente receba um tratamento médico, né? A gente pode falar das causas do infanticídio, né? Mas essa lei, chamada o projeto, o PLC, Projeto de Lei da Câmara, né? Foi criada pelo Henrique Afonso em 2007. E, como eu falei, tem 14 anos, mas foi aprovada em 2015 na Câmara, depois de muita luta, e está no Senado, né? E eu fiz uma pesquisa recente no site do Senado e descobri que o relator agora é o senador Marcos Rogério.
Então, nós vamos fazer contato com ele. Estamos começando a mobilizar lideranças indígenas, missionários também, agentes de saúde, Sim. porque alguns são quase que execrados Sim. por alguns outros que acham que defendem a causa indígena, né? Uma coisa interessante que não está no filme, eu só boto no final, que eles conseguiram asilo político, o casal de missionários que salvou e adotou a Kanani Hakani, eles conseguiram asilo político nos Estados Unidos, estão lá há cerca de 10 anos. Mas a Márcia Suzuki, que é a entrevistada do filme, ela e o esposo, o Edson Suzuki, eles são missionários e etnolinguistas, né? Trabalhavam nessa tribo Suruahá semi-isolada, que é a tribo que é a história da Kanani Hakani, que aconteceu nessa tribo, que pratica infanticídio. Eles, numa reunião, a Márcia me falou, com a FUNAI e com o Ministério Público, eles falaram na frente da menina, que na época tinha 10 ou 12 anos, que eles queriam reverter a adoção dela. E isso o que significava? Os pais dela, que teriam que matá-la, porque ela não andava, não falava ainda já com 2, 3 anos, não tiveram coragem de matar nem ela, nem o irmãozinho dela com o mesmo problema, e eles se suicidaram. E a família, o irmão que cuidava dela, entregou para eles, falou, nós não queremos mais cuidar dela, fica com vocês. Então, se ela já com 12, 13 anos, amando os pais adotivos, né, aqueles que deram realmente amor, cuidaram da saúde dela, e aí, imagina, eles ouvirem isso e ela ouvir que talvez tivesse que voltar para a tribo, quem que ia cuidar dela? Meu Deus. É muito triste isso. Então, tem que ter, eu acredito, que uma lei para coibir esse tipo de coisa, incentivar aqueles... Na verdade, eu acho que mais do que incentivar, guardar, proteger a integridade também ética, moral, profissional, religiosa daqueles que estão salvando essas crianças. Como é que um casal de missionários, ou um missionário, ou um agente de saúde, ou um indígena, que salva uma criança que está enterrada, desenterra a criança, ou que seria enterrada, ou que seria morta de outra maneira, como é que uma pessoa como essa tem que ser tratada como se fosse uma pessoa subversiva que quer destruir a cultura indígena? Não, essa pessoa tem que ser honrada. Um agente de saúde que, como eu entrevistei, se Deus quiser, estamos lutando por apoio, patrocínio, para a gente fazer o próximo filme, já tenho 30% dele gravado e temos mais pessoas para darem depoimento. Eu tive que entrevistar agentes de saúde usando técnicas de luz e distorção de voz para não identificar por conta do medo de serem penalizados, porque que é isso? Você está preservando a cultura indígena, a meu ver. Você está preservando a cultura indígena se você salva uma criança. Fala-se tanto em genocídio indígena, né, no Brasil, né, em épocas passadas, e alguns ainda acham que acontece genocídio. E aí, como é que é isso? As crianças não podem ser salvas? Isso é uma incoerência, para mim, é uma incoerência. Essas pessoas têm que ser incentivadas e a lei, voltando à questão da lei, é chamada esse PLC 119 de 2015, ele começou em 2014, né, e depois se transformou no 119 de 2015, que está lá no Senado. Essa lei, chamada Lei Moadi, foi em homenagem à indígena Moadi da tribo Suruahá, semi-isolada, que a filhinha dela tinha paralisia cerebral e teria que ser morta, né? E ela resolveu enfrentar todos para não matar a filhinha. E conseguiu sair da tribo e conseguiu ajuda da Atini, conseguiu tratamento médico para a filha dela, e em homenagem a ela, o deputado Henrique Afonso, na época, fez essa lei, né? E aí agora está lá, nós queremos, como eu falei, conversar com o senador Marcos Rogério, fazer um movimento para que seja colocada em votação e que seja aprovada essa lei. Por quê? A importância dessa lei? Porque essas pessoas que souberem que uma criança vai ser morta,
Por exemplo, a questão de algumas causas, né? Por exemplo, filhos de mães solteiras em algumas etnias são mortas. Esses bebês são mortos, né? É bom até abrir um parênteses aqui, que nem todas as etnias brasileiras praticam o infanticídio. É praticado por uma minoria, cerca de 10%, segundo uma pesquisa que eu li alguns anos atrás, né? Então, mas ainda as que praticam, por exemplo, filho de mãe solteira, o Alto Xingu pratica também por isso, e não são tribos isoladas no Alto Xingu, né? Então já tem tecnologia, algumas tribos que praticam, tem telefone celular, enfim. Gêmeos, algumas sacrificam as crianças por serem gêmeas, né? Gêmeos. Exato. No nosso documentário tem uma história breve de um líder indígena que ele teve gêmeos e ele teve que abandonar o Xingu para preservar os filhos gêmeos, né? E deficiências físicas ou mentais e algumas outras questões também, né? Então, essa lei, ela dá o direito, na verdade, a obrigação, né? Ela promove isso, né? Ela incentiva isso, que a pessoa que, um indígena, um missionário, um agente de saúde que souber que uma criança vai ser morta por algumas dessas questões ou outras, ele tem a obrigação de fazer contato com as autoridades para que a ideia não é prender o indígena, a ideia não é essa. É para que essa criança seja salva, seja encaminhada para o hospital, para tratamento, seja encaminhada para algum abrigo onde ela receba proteção, enfim. E não é só a questão do infanticídio, né? Porque o infanticídio, tecnicamente falando, tanto entre os indígenas como não indígenas, porque aqui na cidade, né, entre nós, também acontece o infanticídio, né? Algumas mães que matam a criança, infanticídio até 45 dias, né? Aí é considerado infanticídio, que é o chamado estado puerperal, né? Mas eu ouvi relatos de crianças já com 5 anos sendo enterradas. Meu Deus. Às vezes porque a mãe morreu e quem que ia cuidar, aí outras famílias indígenas não querem a responsabilidade. Então já é assassinato, né? Deus Matar do a criança. céu. E é incrível, Lídia, que isso praticamente não é falado. Colocou-se uma cortina de fumaça, entendeu? Existe o problema. Exatamente. Tem que ser tratado. Eu desde pequeno, eu nunca imaginei que ia fazer um trabalho desse, trabalhando com a cultura indígena, com os indígenas. Desde pequeno, eu sempre amei tudo que tinha a ver com os indígenas, sempre achei bonito, sempre pensei que um dia queria conhecer tribo e tudo. E agora, já com mais de 40 anos, 50 anos, estou tendo essa oportunidade. Quer dizer, veio através de um viés que eu jamais esperava, né, de um tema triste demais, né? Mas vamos lutar pela vida humana. Esse é o objetivo do Projeto Sobreviventes, né? Então, esperamos... você que está nos assistindo, como é que você pode ajudar, por exemplo, na questão da lei? É fácil entrar no site do Senado, digitar lá, senador Marcos Rogério, e ali você tem o e-mail do gabinete dele, o telefone do gabinete dele. Você pode mandar um e-mail respeitoso para ele, pedindo que ele tire da gaveta esse projeto de lei e coloque em votação. Isso é muito importante, a sua participação como cidadão, como uma pessoa que é tocada por essa questão, que quer ver essas vidas salvas, você pode fazer isso e ajudar nessa causa, né? É muito bonito, é muito importante, João, porque é uma forma da gente fazer alguma coisa. É um sentimento muito ruim de incapacidade, de ver alguma coisa e não poder fazer nada. Agora, verdade. quando tem uma oportunidade dessa, e a gente poder fazer, mover, que seja a minha parte, fazer a minha parte, fazer, eu vou fazer isso. Parece pouco, mas não é. Não é importante.
no Rio Grande do Sul, eu comparo uma coisa. As coisas funcionam muito bem lá, porque uma coisa está desajustada, o pessoal comenta, fala, reclama. Não é, gente, não é aquela polêmica de só falar, bater boca e não fazer quebrar nada. as coisas, não é isso. Ou discussão nas redes sociais e não fazer nada. Ou formador de opinião, por exemplo. Todo mundo se acha formador de opinião hoje. Vê ele falando, projeto de lei no Senado, já tem gente que pensa assim, tá vendo? É política. Não é isso, gente. Sabe? É uma luta, uma causa genuína por vidas, crianças que estão sendo mortas por terem deficiência. Tantos casos que ele falou aqui. Ou não, ou ser deficiente, simplesmente por serem filhos de mãe solteira. Ou outra questão é que às vezes a criança nasce, não é filho de mãe solteira, não é deficiente nem nada. Eu ouvi muitos casos, simplesmente porque a família não pode sustentar aquela criança, criar. Eu vi um caso, eu conheço a prima da mulher que praticou, ela praticou infanticídio nos 5 primeiros filhos. Meu Deus. E só o 6º sobreviveu. Às vezes porque, eu não tenho como criar, enfim. E veja, eu queria dizer que nós não estamos fazendo uma campanha contra os indígenas. Isso nós não estamos semeando ódio contra os indígenas. E nem querendo mudar a cultura deles, muito pelo contrário. Não, pelo contrário. Eu coloquei no primeiro curta que eu fiz, chamado Amalé, está no meu canal, João Luiz de Oliveira, Luiz com Z. Está o Amalé. Inclusive, quem narrou o filme foi a Heloísa PRC, não cobrou cachê, porque ela ficou tão tocada por essa questão. E esse meu curta rodou festivais pelo Brasil, foi exibido em TV. A história do Amalé é muito interessante. Ele foi enterrado, vivo assim que nasceu, por ser filho de mãe solteira. Nossa. Simplesmente por isso. E uma indígena foi avisada, o pessoal da tribo sabia que ela não aceitava. Olha que coisa interessante. É o branco, é o missionário que está interferindo na cultura. Não. A Muadi, que inspirou a lei, ela saiu da aldeia, ela falou, não aceito, eu quero minha filha, mesmo com deficiência. E essa indígena, a Camiru Camaiurá, né, do Alto Xingu, ela correu, 2 horas depois ela conseguiu achar com uma lanterna, porque a oca era escura, e mesmo sendo de dia, ela conseguiu uma lanterna e grande a oca, né, e ela achou o lugar, ela desenterrou a Amalé e ficou um dia com ele tentando animar ele. E quando ele já estava muito mal, eles conseguiram socorro e levaram para um posto médico e ela conseguiu salvar ele e adotou ele. Ele é filho dela. E a história dele também está no nosso documentário, né? Então é isso, nós não estamos aqui para execrar a cultura indígena, nada, pelo contrário, nós amamos a cultura indígena, queremos a vida delas, dessas crianças, né? Muita gente é apaixonada pela cultura indígena. Pois é a coisa verdade. mais linda, né? É verdade. Não tem como se apaixonar com um gesto de amor e querer prejudicar. A culinária, a arte deles, a música, Nossa. As danças, uma coisa linda. É lindo demais. Lídia, não sei se dá para falar ainda. Fala, eu também quero pedir depois para você falar do seu canal, do telefone que a gente tem à tarde aí para aparecer, né, para quem quiser entrar em contato, ajudar, ótimo. A gente já pode falar disso também, mas fala o que você ia falar. Eu falei só do projeto de lei Moadi, mas nós temos no Brasil a Constituição Federal proíbe a morte dessas crianças, de qualquer um. Aí. Então já está na Constituição Federal. Você preserva a cultura, é uma questão de interpretação, de bom senso. Uau. Você preserva a cultura indígena, mas criança nenhuma pode ser morta por questão cultural ou tradição. A tradição tem que ser mantida, tanto na Constituição quanto nos acordos internacionais, dos quais o Brasil também é signatário. Esses acordos também dizem acordos de direitos humanos, a OIT, enfim, todos eles falam de preservar as tradições, a cultura, mas todos também dizem que a vida da criança está acima da cultura, a preservação da vida da criança, né? Ninguém quer destruir, repetindo, reforçando, ninguém quer destruir a cultura indígena, mas a vida dessas crianças está acima. Então já tem lei, mas aí, bom, eu não sei porquê, né? Uma nova lei tem que ser, não precisaria, eu acredito, ao meu ver, não sou especialista em leis, mas não precisaria, cumprindo as leis que estão aí, já estava tudo certo, né? Mas se precisa,
vamos então lutar para aprovar em benefício, né, dessas crianças, das famílias delas, né? Algumas mães, eu ouvi que, como a mãe e o pai da própria Kanani Haqqani, eles, para não matarem a ela, né, eles se suicidaram. Nossa. Então, algumas mães entram em depressão, né? Algumas pessoas começam a achar que, mas eles são muito ruins, os indígenas, eles acham bonito. Não, não acham bonito. O missionário Ronaldo Lidório, ele tem um artigo maravilhoso, que me ajudou muito enquanto pesquisava, chamado Não há morte sem dor, onde ele coloca isso, né? Além das crianças, né, do horror, da tragédia que é se matar uma criança, né? E no artigo ele fala não só da infanticídio no Brasil, mas em outros lugares também, como na África. Ele trabalhou muitos anos na África, né? As mães, os pais, especialmente as mães, sofrem muito, né? Muito. E essa lei Moadi, de novo, né, que está lá, que a gente quer desengavetar e votar, ela sofreu uma alteração e ficou melhor ainda. Não só a questão do infanticídio, mas crianças com deficiências físicas e mentais, elas são vão ser ajudadas por essa lei, mulheres, idosos, adolescentes. Então é bem interessante. É bem interessante. Ô, João, e quem quer tirar mais dúvidas, não pegou direito como que faz, pode entrar em contato com você, né? Tem o e-mail e tem o WhatsApp, que você vai disponibilizar, pode entrar em contato e falar com você, que você está disposto a responder, né? Com certeza. Aí eu posso falar agora? Pode, está aparecendo aí, projetos sobreviventes, né, @gmail.com, e também tem o seu telefone e o WhatsApp, é isso? É 61 Brasília? Vamos ver, 27. 27? Tem porque são 2 telefones, a gente colocou agora esse aqui. Boa. Aí pode falar direto comigo. Isso, 2799-790-2929. É isso aí, pode falar com o João no WhatsApp, então. E também pode ajudar pelo Pix também. Fala um pouquinho dessa ajuda. Porque nós fazemos o trabalho, todo esse documentário e várias viagens que eu fiz com a ajuda de amigos, de irmãos em Cristo, que viram a causa, se apaixonaram pela causa e pensaram, temos que fazer alguma coisa, temos que ajudar. Como é que nós podemos? A maioria não pode sair, se deslocar para viajar e tudo, e resolveram apoiar. Eu posso ajudar financeiramente numa viagem? Poxa, que bom! Nossa, que bom! Muito. Então, eu, no início, comecei a filmar com meus equipamentos, com meu próprio dinheiro, mas aí outras pessoas vieram, né? E aí a gente conseguiu fazer esse filme com a ajuda dessas pessoas, desses amigos, e no final do filme sobe o nome de muitos deles que ajudaram. Alguns não quiseram colocar, eu quero ajudar, mas não quero aparecer, enfim. E são conhecidos também, né? Que são conhecidos também, Alguns, né? É verdade. Então, assim, o Pix está aí, se você quiser ajudar. O trabalho é um trabalho missionário, né? Então, é só fazer a oferta. Se você é um empresário, na questão nossa, né, do audiovisual, de fazer filmes, tem muito essa questão do patrocínio. Eu não consegui, eu tentei até, parcerias com produtores, para editais, para leis e tudo, mas alguns não quiseram entrar porque acharam o tema polêmico, né? Não quiseram fazer parceria. Mas nós sabemos, né, Lídia, que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata, né? E Ele tem muitos servos que podem e querem ajudar. Então, se você é empresário, quer ajudar, nós queremos continuar viajando, fazer o próximo episódio com histórias também chocantes, além dessas que estamos mostrando no Kanani Haqqani. Se você quiser ajudar, quiser apoiar culturalmente, é só fazer contato com a gente. Se você não é empresário, mas também quer ajudar, faz o contato com a gente, que a gente explica para você como é que você pode ajudar, né? E o Pix está aí na tela. Mas tem vários tipos de ajuda que a gente recebe, né? Isso que eu ia falar. Outras que não pode só te dinheiro. perguntar também quais são. João, entra em contato lá pelo WhatsApp que está aparecendo aí, né? E pergunta, João, o que você está... né? Música, além de votar lá, mas, né? Para fazer um trabalho profissional bom, a gente contou com a ajuda, apoio de músicos, operadores de efeitos especiais, né?
alguns serviços são muito caros, ilustradores, Áudio. né, áudio. Então, isso é muito importante. Algumas pessoas ajudam voluntariamente, né? Essa tecnologia ela avançou muito nos últimos tempos, mas o que ainda precisa ser maturado na cabeça das pessoas é que o audiovisual, a produção, uma boa produção, ela custa caríssimo. Exato. Eu vi ontem esse filme Duna, que está aí bombando, né? Ele custou mais de 160 milhões para fazer um filme desse, gente. Agora tu imagina, é muita grana e às vezes a gente não tem nem o básico para fazer uma coisa para salvar a vida aqui, entendeu? Verdade. Não é? Quanta coisa é investida numa história e a gente ainda precisa amadurecer essa ideia que o audiovisual é importante no reino de Cristo, né? Com certeza. Por que eu estou aqui? Por que eu fiz esse documentário? Porque um dia alguém, não foi só porque eu fiz a faculdade de cinema, porque eu amava já, trabalhava em TV, não. Um dia alguém me deu um DVD com a história tremenda da Racani. Eu fiquei chocado. Alguém se mobilizou com amigos e, enfim, e fez o trabalho. Isso foi em 2008, né, que eles fizeram esse DVD. Mexeu profundamente comigo. E aí, hoje, quer dizer, de alguns anos para cá, eu e outros fizemos esse documentário. Eu queria até, Lídia, aproveitar para agradecer. Eu sei que vários amigos que ajudaram estão assistindo o programa em vários lugares do Brasil, né? Algumas pessoas disseram para mim, não, eu ajudei tão pouco, eu só orei, eu só mandei uma mensagem de encorajamento. Alguns, eu dei uma oferta pequenininha. Olha, você não tem noção de como você ajudou e como você ajuda. Eu quero agradecer aqueles nomes que sobem no final, os técnicos, alguns, como nós falamos de música, de efeitos especiais, e outros, narração. Olha, fizeram o trabalho. Alguns fizeram de graça. Eu sempre procuro pagar, né? Eu quero isso, porque o obreiro é digno do seu salário, né? E alguns cobraram um valor simbólico e fizeram um trabalho maravilhoso. Isso você pode conferir, não é exagero meu, no documentário. Então, muito obrigado a vocês que ajudaram esse trabalho. A gente só está aqui falando porque eu não fiz sozinho esse trabalho, de jeito nenhum. Que coisa linda. Não é meu documentário, é de Deus primeiro, né? Ele que é o autor da vida e é o que mais defende a vida, né? Cristo morreu lá na cruz para nos salvar, para nos dar a vida, né? É verdade. Então, o mínimo que a gente pode fazer é tentar seguir esse exemplo, né? Eu vejo dessa forma e através do meu trabalho, da minha vocação como cineasta, documentarista, enfim, a gente tenta fazer isso. E todos aqueles que ajudaram no trabalho também. É verdade. Que ajudam, né? É verdade, João. E você com certeza passou por muitas experiências, assim, muita intimidade com Deus através dessas histórias, né? Sim, eu queria que você comentasse alguns dos frutos, porque eu tenho certeza que vários te marcaram já. Vários, mas assim, que o seu vídeo já trouxe um fruto, que o seu vídeo já trouxe para a vida desses indígenas, ou para a vida dessas famílias, o que mais te marcou, um dos que mais te marcou, né? Uhum. Bom, uma coisa, eu tenho recebido mensagens de indígenas e missionários me agradecendo demais, alguns muito comovidos, de alguns eu nem vou dizer o nome porque são muito conhecidos, alguns não pedi autorização, mas assim, alguns líderes indígenas de etnias diferentes, alguns missionários, por ter feito o filme, porque eles sabem, missionários especialmente, indígenas e agentes de saúde, me comove receber mensagens deles dizendo o quanto é importante esse filme. Olha. Porque ajuda o trabalho deles, mostra, traz à tona, vamos discutir essa questão, a gente dá voz a eles, né? Existe isso, não adianta fingir que não existe. É verdade. Né? Isso é fantástico, eu gosto muito. Nossa. Só isso, entre aspas, não é. Isso já vale todo o esforço. É verdade. Eu fiz amizade com vários líderes indígenas, né? Alguns, inclusive, me pedem para ir nas tribos deles, dar curso de filmagem, interessante. Não consegui ainda, né?
porque é tudo muito caro, é aquilo que a gente estava falando, mas quem sabe mais para frente Deus vai abrir as portas. E uma coisa também que me tocou muito agora com o lançamento do filme. Tem um indígena, não falei em lugar nenhum, em programa nenhum, em live nenhuma, isso que eu vou falar agora. Um indígena chamado Renato Sanumar, que ele é Yanomami, de Roraima. Eu tive lá em Roraima, mas não tive o prazer de conhecer o Renato. Eu fui agora incentivado a fazer a história dele, né? A filmar a história dele, que eu vou lutar para que entre no próximo filme junto com outras histórias fantásticas também. Mas o Renato, ele, quando soube da história da Hakani, né, anos atrás, ele resolveu também salvar crianças. E aí eu recebi um vídeo dele, de um amigo missionário que trabalha com ele lá em Roraima, com dezenas de crianças que o Renato salvou. E eles precisam, eles querem fazer uma casa para construir uma casa com uma estrutura boa, né, para dar para bem-estar, saúde, enfim, para essas crianças, que é um trabalho que não é ainda com essa estrutura, né, mas com muito amor. E já salvou dezenas. Exatamente, dezenas. Crianças abandonadas, crianças que seriam mortas no infanticídio. Eu me sinto honrado demais. Imaginar que algumas pessoas mandaram mensagens para mim dizendo que eu deveria fazer o trabalho, e fiz contato com eles lá e a porta está aberta, mas precisamos de parceria para poder fazer. Imagina ele conseguindo fazer na selva, no meio da selva, onde ele trabalha, onde ele cuida daquelas crianças, com a ajuda de outros indígenas, né? Uma casa bem estruturada no estilo indígena, né? Que é lindo e tal, com uma boa estrutura, e o que precisar de tecnologia, né? Já pensou? Que coisa maravilhosa? Que Deus nos mais uma ajude. Iniciativa maravilhosa. Né? Amém, amém. Ai, amém. Que a gente possa orar também por esse projeto, esse filme, esse vídeo, incentivar, né, ser missionário, doando, orando, indo, né, fazendo, quem é profissional da área. É verdade. Eu fico muito feliz, João, de poder, da gente poder comentar, de ter, da Igreja Presbiteriana lá no começo, antes da pandemia já, começar um trabalho de audiovisual, de TV, da gente comunicar ao reino essas necessidades. Eu acho que o reino precisa estar falando disso. É verdade. Fico muito feliz de poder falar disso tudo. E é muito forte também. Teve outra coisa que o senhor falou antes, que eu já vou lembrar logo, eu quero ler o comentário aqui antes. Tanta coisa, tanta informação. Esse é o segundo programa que mais tocou, mais de 500 que eu já fiz, eu acho, que um foi sobre tráfico sexual infantil, também uma viagem missionária, que tem um missionário que faz também, que as crianças, quando elas entram para o tráfico, elas têm até 12 anos de vida, não passa disso. E é muito triste, esse é o segundo que mais mexeu comigo, eu posso falar com certeza, assim, eu fico feliz da gente poder falar disso e tentar ajudar de alguma forma. A Rosângela falou o seguinte, o problema é que há uma ideia de que todos os indígenas são bons. Eu conheci uma índia e ela disse que da mesma forma que há pessoas boas e ruins entre os brancos, o mesmo acontece entre os indígenas. Ela fala, é verdade. A Delva completou, né, e falou, é verdade, pois eles também são criaturas de Deus e pecadores. E por isso carecem da graça de Deus para mudarem a cultura tão horrível em algumas turmas, em algumas tribos. É verdade. Eu ouvi isso de líderes indígenas. Eles me disseram que, como eles já conheciam a cidade, alguns deles saíram das aldeias para fazer faculdade. O Eli Ticuna, que é um líder conhecido do Complay, e tem vários outros, né? Ele me disse que o coração do indígena é como o coração do homem não indígena, que tem a maldade, né, que ele, na linguagem dele também, assim, que nós temos aqui. Né? Alguns deles me contaram
coisas que acontecem em algumas tribos que são semelhantes à violência que acontece. De novo, nós não estamos aqui denegrindo cultura indígena, Sim. né? Porque eu estou fazendo questão de enfatizar isso, porque só o fato de falar da questão do infanticídio, algumas pessoas da mídia, alguns jornalistas começaram a dizer, a própria lei, por causa da lei, começaram a dizer que estamos querendo destruir, denegrir os indígenas e a cultura. Não é nada disso. Nós que cremos na palavra de Deus sabemos que existe maldade no coração e violência no coração humano. E quem tira isso é Cristo. É verdade. Né? É verdade. Então, infelizmente, é aquela visão romântica ainda. Eles disseram isso para mim, líderes. Infelizmente, na fala deles, né, o Elite Cuna, Kakati Sakamayurá, que é líder, e líder de uma das casas, inclusive, em Brasília, no Gama, eles me falaram isso. É uma visão muito romântica. Existe uma realidade por trás dessa visão romântica. Exatamente. Né? E existem pessoas maravilhosas também, como eu falei. Que querem salvar os filhos. Salvando os filhos, salvando vizinhos. E adotando. O Renato Sanumá, ele não podia estar fazendo outra coisa? Ele está lá salvando crianças. Exatamente. Que não são os filhos dele. Passam a ser pelo amor que ele tem, né? Pelo cuidado, pela adoção, né? Exatamente. Mas é isso. E uma coisa que eu fiz um link agora, interessante, que ontem nós comemoramos no dia 31 de outubro, nós lembramos a Reforma Protestante, né? E a mensagem que mais passa da Reforma Protestante é que nós precisamos todos os dias reformar o nosso coração. Né? Reformar, e isso cabe para todas as raças, culturas. Então, não é que Martim Lutero... Povos, tribos, línguas e nações. E que nem Lutero, ele não quis mudar e abrir outra igreja, ele não quis sair da igreja católica, ele quis trazer de volta para Cristo, ele quis reformar, não mudar, né? Reformar, né? Tirar aquilo que estava de ruim e voltar para a essência, que é Cristo, que é bom em todas as raças, culturas, tribos, povos e nações. Reforma protestante, né? Dia 31 de outubro, cabe para todos nós, né? Todos nós. Com certeza, né? É verdade. É muito gostoso pensar nisso. Tem 2 passos de fé, falou, não conhecia a história da Canane e estou impactada. Deus imensamente use cada missionário e voluntário nessa quebra de cultura. Ela botou quebra entre aspas, né? Porque é o que a gente falou aqui, não é para destruir de jeito nenhum. Que o Senhor não agrada, estarei orando, é muito bom, né? Quais são, bom, sabemos os maiores desafios, né, João, que é conseguir. Então, eu quero repetir para quem está assistindo como que pode, primeiro ajudar a lei lá, né, a mandar um e-mail, como já foi falado, e também eu quero repetir as ajudas, né, projetosobreviventes@gmail.com, pode mandar e-mail para lá, né, falar com o João. Eu tenho um e-mail, está ali na Isso, tela. Está aparecendo. Temos o telefone também com o WhatsApp e você pode fazer contato conosco e a gente conversa sobre o que nós precisamos de ajuda, porque sozinhos não conseguimos, né, fazer o trabalho. Precisamos de nos unir, né, e cada um faz um pouquinho e a gente consegue ajudar, né, essas crianças, essas mães indígenas, né? Enfim, é tão lindo quando eu cheguei lá em Brasília e vi as crianças sendo tratadas na rede Sara por conta de deficiência, né? E o que é isso? É o amor. O amor que os fundadores da ONG Atini tiveram, né? Como foi falado aqui, missionários, Márcia Suzuki, Edson Suzuki, Elite Cuna, a ministra Damares hoje, ela já trabalhava nessa área, trabalha há quase 20 anos, é uma das pioneiras, né? Fundadora dessa ONG também, junto com antropólogos e tudo. Então, o amor dessas pessoas salvou e está salvando essas vidas, né? Então, enfim... o ditado diz, simples, né? Uma andorinha só não faz verão, né? É verdade. Então, se você quiser fazer o contato conosco, nós precisamos mesmo de ajuda, de patrocínio, de vários tipos de ajuda para poder fazer os documentários
e também colocamos vocês em contato com essas ONGs em Brasília, que fazem esse trabalho maravilhoso, né? E tem o documentário inteiro para quem quiser assistir, tá lá no Exato, YouTube, né? Está no YouTube, no meu canal. No canal, repete o nome do É, canal. o canal é João Luiz com Z de Oliveira. João Luiz de Oliveira, meu canal. E o filme é Canani, Eu Sobrevivi, né? Com K, né? Canani, Eu Sobrevivi. Lindo. E aí você consegue assistir lá no nosso canal. É verdade. E, João, a gente tem algumas fotos também, né? Ah, Vamos tem? passar algumas Sim. fotinhas assim para a gente ver. A gente já vai passar, porque tem fotos de trabalho, das fotos, a gente já vai pegar as fotos. Ah. Enquanto isso, conta um pouquinho para a gente de como foram as gravações, né, no dia a dia, como foram as gravações lá desse documentário. Ótimo. Foi uma experiência muito boa. Eu contei, principalmente na primeira viagem, quando eu fiquei 2 semanas na Atini, contei com a ajuda de voluntários lá, porque, como eu falei, eu fui com a minha câmera, com o meu computador, para editar, mas quem ia fazer a luz? Quem ia fazer o áudio, que é uma coisa, a captação de som, que é uma importantíssimo. coisa importantíssima. 50% do filme é áudio. Exatamente. Né? E se for... Quando você capta uma imagem ruim, você ainda pode botar uma foto por cima, uma outra imagem, você desfocou, tremeu, enfim... Mas o áudio, dificilmente você recupera. Conserta, né? recupera, é verdade. E eu tive assim, a alegria de contar com jovens lá na Atini, inclusive indígenas. O som do filme, eu contei com a ajuda do líder indígena Kakatsa Kamayurá. Nossa! E o Kakatsa, na época, com acho que 21 anos, 22 anos, ele foi salvo. Ele seria morto. E foi salvo. O pai não o aceitou como filho, né? Disse que não era filho, era, mas dizia que não, enfim. E ele seria morto e uma senhora da tribo o salvou, depois entregou a mãe dele, né? E o Kakatsa se apaixonou, foi para Brasília ajudar na Atini, se apaixonou por fotografia e tudo. Aí eu treinei ele lá com a questão do som e ele faz o som do filme. Uau. Está o crédito dele lá, o Kakatsa Kamayurá. E outros ajudaram de várias maneiras, né? Então foi fantástico, né? Eu tive uma experiência, não sei se ainda... Pode falar. Tá. Uma experiência que foi... Eu estava indo para... olha lá, vamos falar. Canani... Depois você conta a experiência, não esquece. Vamos lá, vamos falar das fotos. Esse é o cartaz do filme, né? A Kanani com o Edson Suzuki e a Mar Suzuki, os missionários que salvaram ela, né? E eles, quando saíram daqui em 2010, eles são missionários da Jocum e eles foram trabalhar com nativos também, no Havaí. E foram os nativos do Havaí que deram um novo nome Kanani, que o nome dela é Hakani. Aí passou a ser Kanani Hakani. E Kanani significa beleza de Deus. E foram os nativos indígenas de lá que deram para ela um nome novo. Uau. Eles trabalharam... Ela é linda, né? Meu Deus, linda demais. E eles deram um novo nome para ela. Aí o casal trabalhou com nativos lá do Havaí, e também do Arizona também. Meu Deus do céu, que coisa linda. Isso aí, quando ela tinha acabado de sair da tribo, eles conseguiram, durante um mês, tentaram autorização da FUNAI, mesmo ela muito doente, quase morrendo, eles tiveram que esperar um mês pela autorização. Olha a situação. Ela aí? É a Kanani, Hakani. Ela, olha que coisa interessante, ela com 5 para 6 anos, ela tinha 69 centímetros e pesava 7 quilos. Tamanho de um bebezinho de 8 meses. Meu Deus! Ela sobreviveu por um milagre, é um milagre. A vida dela eu considero um milagre para ser exemplo hoje. Oh, meu Deus do céu. Ela ficava fora da oca, comendo coisas, às vezes... sozinha. Sozinha. E um irmãozinho dela, que ajudou a salvar ela, o irmão do meio, eram 3 irmãos mais velhos, ele cuidava dela. E ela não podia entrar na oca, segundo... A Márcia e o Edson contam,
porque eles eram missionários lá na época, aí saindo da aldeia, né, para buscar tratamento na cidade, em Rondônia, né, e conseguiram um médico voluntário endocrinologista que atendeu e descobriu que ela tinha hipotireoidismo, que é uma doença que, de fácil tratamento, se for descoberta em tempo, mas ela já estava com 3 anos, com 5 anos, quer dizer... Avançou muito. Avançou muito, exatamente. Meu Deus do céu. E Ai, essa foto é interessante, dá para ver uma marca ali, uma cicatriz, dá para ver? Então, aquela cicatriz, quando eles bateram com um facão para ela, que iam jogar ela no buraco para enterrar. E bateram com o facão, abriu aquele ferimento que se tornou uma cicatriz, e ela desmaiou. Mas antes que fosse enterrada, ela acordou e começou a chorar. Começou a gritar. E aí o irmão dela, o Bibi, ele ajudou a salvar ela e ficou cuidando dela, acho que quase 3 anos. Até que falaram para ele, você está adolescente, você vai ficar até quando? Cuidando, enfim. O filme mostra tudo. É dramático o relato. É impressionante. Nossa, é muito forte, é muito forte. Bem forte, a gente fica feliz de poder falar disso. Eu sei que pode ser um assunto pesado para amanhã, sim, mas é uma realidade que, independente do turno, a gente precisa se conscientizar e tentar ajudar de uma forma. Esse é o nosso maior objetivo. Uma princesinha dessa, pelo amor de Deus, salva por Deus, princesa do Senhor, né? É um milagre de Deus, a beleza de Deus, como eles deram o nome, né? Aí, olha que tremendo, a formatura dela... Uma menina que ia morrer, hoje é fluente em inglês, faz artesanato, desenha muito bem. E aí foi a formatura dela em 2016, no high school, lá no Havaí, que seria o ensino médio, né? Olha que coisa maravilhosa. Meu Deus. Quantas crianças indígenas, em vez de morrer, podem estar estudando, fazendo... E quanto sofrimento, né? Tipo assim, até lá pode ser livres desse sofrimento, né? Verdade. Que coisa linda. Você ia falar uma coisa antes das fotos, você ia contar um caso? Não, a gente perdeu, né? Perdemos. Esqueci agora. Porque foi tão forte, essas histórias são muito lindas. Lembrei. Muito fortes. Oba! Você falou de aventura, momentos marcantes, né? Isso. Eu estava em Roraima e a gente pegou um avião pequeno, né, para ir para 2 tribos Yanomamis, né, que eu ia conhecer as tribos, eu não ia lá para filmar, nem para fotografar, né, e aí eu não tinha autorização para isso, queria até deixar claro naquele momento ali, então a gente respeitou tudo, mas só o fato de conhecer, né, já era uma coisa maravilhosa, né. Quando nós estávamos a 1.000 metros de altura, o avião, eu estava com um fone do lado do piloto e eu vi quando eles falaram que o avião estava tendo uma pane elétrica, né? E eu fiquei com frio na barriga. Eu pensei, eu morava no Rio ainda, tem uns 5 anos isso, pensei, vim morrer em Roraima. Eu olhava, eu via um oceano de árvores ao redor. Eu olhava, eu só via árvores. Eu falei, meu Deus, onde eu vim morrer? E eu confesso, começou a me dar um frio na barriga. Você imagina como é que aquilo vai cair e tudo e tal. E aí eles tranquilizando e tal. E eu também depois pensei, meu Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Por que a gente tem que ficar... Se a gente crê em Jesus e crê na vida eterna, né? E graças a Deus, o avião voltou para o hangar, foi consertado, né? Descobriram rapidinho o problema e voltamos para as tribos e eu tive a honra de estar ali entre os Yanomamis de 2 tribos, né? Foi uma experiência maravilhosa, né? E a gente vê como eles precisam de ajuda. Meu Deus. Como precisam de ajuda. Não só na questão do infanticídio. Como precisam de ajuda. E essa história é muito forte, João, porque a gente pode olhar vários aprendizados com ela, né? Uma é que quando a gente descansa no Senhor, Ele faz milagres, né? A gente acha que, ai meu Deus, vai fugir do controle. E aí a gente descansa e faz milagres. E outro ponto é que há dificuldade quando a gente quer lutar por algo que né, como muitas pessoas lutaram pela reforma, enfim, por serem cristãos, né? Então, assim, vai surgir dificuldade para você ir lá ajudar esse povo,
né? verdade. Porque o mal também não quer que dê tudo certo, que as pessoas sejam verdade. salvas, né? Que Cristo salve as verdade. pessoas. Mas os cristãos que se põem sofrem esses É riscos, né? verdade. Eu queria falar uma coisa, que eu só fiz esse filme, eu não tenho mérito por ter feito, eu tenho alegria, um senso de privilégio, é uma honra, foi uma honra para mim. Mas eu queria fazer aqui, já que nós estamos numa TV cristã e missionária, eu queria fazer uma homenagem a esses heróis que não são reconhecidos aqui na nossa pátria, pelo contrário, são criticados, perseguidos, a esses heróis missionários que vivem, que dão a vida, entregam a vida. Alguns vão jovens para aldeias e para ensinar, se formam, estudam, vão dar aula, alguns são da área de saúde e de várias áreas, né? E traduzem a palavra de Deus para a língua de algumas etnias. Eu queria fazer uma homenagem. Tomar essa liberdade, tá? Por favor, para vocês missionários entre os indígenas e por aqueles que, como eu falei, fundaram a Atini também, né? Porque eu tive o privilégio de fazer esse trabalho, a gente está mostrando hoje, porque vocês já estão há décadas e décadas trabalhando, dando a vida de vocês por esses indígenas, por amor a esses indígenas, levando a palavra de Deus para eles, mas não só a palavra de Deus. Muitos de vocês são acusados de alterar a cultura indígena, mas vocês estão levando vida. Não se intimidem com isso. Vocês estão levando vida e levando a palavra, mas também estão levando pão, estão levando alimento, estão levando cultura, entendeu? E isso é fundamental. Deus abençoe vocês, vocês que são missionários, que trabalham diretamente nas tribos e aqueles que dão suporte a esses missionários que trabalham nas tribos. Eu repito, para mim foi uma honra. E se eu puder continuar fazendo os trabalhos que eu ainda tenho vontade de fazer, as histórias que eu tenho conhecido, e é interessante, Lídia, que o fato de estar lançando o filme foi lançado dia 30 de setembro, tem um mês, as pessoas estão escrevendo e me contando outras histórias. E olha que coisa interessante e chocante. No filme também a gente mostra, tem uma cena que é chocante também, mas uma cena real, uma coisa chocante. Bom, mas qualquer um pode ver. A gente conversou com advogados sobre a questão de faixa etária e tudo, a partir de 10 anos, enfim, 12 anos, enfim. Mas eu já tenho recebido informações de que o infanticídio já está sendo praticado por alguns indígenas até em cidade. Por exemplo, recebi informação de o infanticídio está sendo praticado já em Manaus, né, na cidade, não em tribos, né, mas por conta da tradição de indígenas que vão para a cidade por algum motivo. No filme nós mostramos uma cena impressionante que aconteceu no Mato Grosso, na cidade. Então, precisa parar. Precisa parar. Eles precisam saber que eu acredito que não fazem com prazer, com alegria, né? A mãe vai lá e matar a criança, Nossa. Enfim, dessa forma. Mas precisam saber que existe uma estrutura, que eles podem contar com essa estrutura para salvar seus filhos, cuidar deles, fazer tratamento, ou colocar para adoção, né? Tem muita gente querendo adotar. Né? Que forte, que trabalho incrível, João. Muito bom, muito bom. Precisamos parar. Precisa parar, né? Precisa parar. Nós precisamos parar, não. Precisa parar essa criminalidade, esse absurdo, essa coisa horrenda. É verdade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero te agradecer, João, por você estar aqui. Amém. Você falou, eu sempre digo, nós somos espectadores daquilo que Deus tem feito, né? Da graça de Deus, né? Nós somos meros espectadores.
E eu queria te agradecer por você estar aqui e dedicar seu tempo e sua vida para isso também. Que Deus te use e muitas vidas serão salvas através de você, de nós, de todo mundo que quiser ajudar a se envolver e que Deus nos use, né? Amém. Eis nos aqui. Amém. Muito obrigado. E uma mensagem final para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente, por favor. É uma honra, né, Lídia, a gente poder fazer a obra de Deus, né, que a gente não tem mérito, né? A gente foi escolhido, né? Eu só quero agradecer a essa obra aqui, né? Aos pastores, ao pastor Arival, né? E a todos que fazem, eu conheci, acho que quase todos aqui da TV, um privilégio maravilhoso, falei em 2 programas na sexta, né? Hoje falando aqui, uma honra, não imaginava isso, que teria esse privilégio. Então, parabéns a vocês pelo trabalho que vocês fazem, assim, muito profissional e para o reino de Deus. Isso é maravilhoso, né? E agradeço a todos aqueles que estão assistindo o filme, que estão se inscrevendo no canal e que estão divulgando o trabalho. Então, por favor, assista, se inscreva lá no canal e divulgue esse trabalho, porque poucas pessoas sabem dessa questão, né? Poucas pessoas. Então você pode ajudar dessa forma. E orando pelos missionários que trabalham, por essas crianças, pelos indígenas, orando pelas pessoas que tentam fazer alguma coisa, como o Projeto Sobreviventes, né? E outras iniciativas, né? Então, eu acho que é isso. E agradecer demais, mais uma vez, a todos que cooperaram para que esse filme fosse feito. Que bênção. Muito obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Amém, amém, amém. Obrigado, a gente Lídia. que agradece, meu, que lindo. Eu espero que a gente possa te ajudar de alguma forma também. Isso comove o coração de muita gente, como já está comovendo o meu, de gente que está assistindo. Eu estou vendo os comentários aqui. A Umbelina falou que Deus abençoe ricamente todos os missionários, povos indígenas, que nunca lhes falte sustento necessário. Ela é mantenedora do trabalho, lá da Paraíba. Uma pessoa maravilhosa, Umbelina. Um abraço para você, um abraço. Você é uma bênção na nossa vida. E um abraço, Umbelina, que bênção. Que tenha mais Umbelinas por aí também. A Sueli falou pesado e necessário, que eu falei que é pesado, mas é necessário mesmo, né? Os cristãos precisam parar de brigar por que se envolver em causas tão urgentes. É isso aí. A gente finaliza essa conversa, lógico, espero que seja a primeira de muitos, com essa mensagem também, essa mensagem valiosa, preciosíssima. E até uma próxima. Vamos junto no avanço do reino para a glória de Deus, né, João? Amém. Lídia, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Para mim foi uma alegria estar aqui contigo. Amém. Que benção, que seja a primeira de muitas, né? Vamos em frente, né, gente? É isso daí. Quero falar do EAD Pinheiros agora. Vamos assistir junto um vídeo que tem também curso para quem quer fazer a distância. Assiste com a gente esse vídeo aí. Venha aprender com a gente. Plantação e revitalização de igrejas, evangelismo infantil, presbiterianismo, comunicação e redes sociais. Esse e outros cursos estão no EAD Pinheiros. Então, aproveite para ler, para estudar um pouco. Os treinamentos da nossa junta missionária preparam na prática para o cumprimento do seu chamado na expansão do Evangelho. Paulo diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E todo o valor arrecadado é revertido para os projetos de missões mantidos pela Igreja. Conheça o EAD Pinheiros e escolha o seu próximo curso. Portanto, junte-se a nós neste curso e seja abençoado por Deus e pela ministração da Palavra de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. EAD Pinheiros, capacitando cristãos para a jornada missionária. Que coisa boa, né? Poder estudar à distância de onde você estiver. EAD Pinheiros tem muitos cursos, então acessa lá e aproveita, né, seu tempo aí para ficar mais por dentro, né, mais edificado com esses cursos disponíveis para você na internet à distância. Onde você estiver, você pode fazer, né? E eu quero ler um versículo do dia, que é Provérbios 24, de 11 a 13, que diz assim: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo,
porque é doce ao teu paladar. Está lá em Provérbios 24, 11 a 13, e a gente pode falar que não somos desculpáveis por saber e não ajudar, né, não fazer alguma coisa. Deus nos traz essas informações para que a gente possa fazer alguma coisa pelo reino. Somos missionários, né? É Deus que faz a obra, mas nós temos o privilégio de ser usados, né, por Cristo. Como ele falou, né? Quando que eu te visitei, Senhor? Eu tive fome e me deste de comer, tive frio e me deste o que vestir, estive preso e foste me visitar. E aí a pessoa pergunta, mas quando, Senhor, que eu fui te visitar? Quando fizeste a um dos meus, você fizeste a mim. Então, que fica a mensagem aí para a gente refletir hoje, poder fazer alguma coisa, né? Hoje foi dado várias dicas aqui de como fazer, como ajudar. Então, fica aí a dica. E vamos lá para os nossos stories que edificam. Vamos ver o que nos chamou a atenção essa semana. E escolhemos os stories da nossa querida Tainá Félix. Vamos ver o que ela postou? Ela colocou a sugestão da Bíblia falada. Olha aí, ela colocou leitura para você que dirige, ligue a playlist e boa viagem. Atos 1, Bíblia falada. Tainá Félix Moreira, a nossa Tainá, a querida Tainá, apresentadora aqui do Notícias do Bem, né? E tem mais coisas, tem mais. A Carol Melo postou projetinho saindo do forno para o Manhã IPP e marcou o Manhã IPP, como a gente ama quando marcam a gente aqui, @Manhã IPP no Instagram, projetinho saindo no forno. A Carol é nossa colunista aqui sobre artesanato. E ela, pelo visto, vai ensinar a fazer essas coisas lindas. Imagina fazer com as crianças e elas criarem isso. Que criatividade, hein, Carol? Parabéns e muito, muito, muito obrigada, Carol, por aceitar de uma forma voluntária ser nossa colunista aqui. Ela é muito mulher de Deus, assim, Carol. Tenho que falar que eu tiro o chapéu para você, a família é linda, e ela ensina e faz com tanto amor e carinho. Ela ensina, as coisas ficam lindas no artesanato aqui na nossa coluna, né, sobre ponto de vista, e ela falou aí, marcou Manhã EPP, muito bom, marca também no seu Instagram e que a gente reposta aqui. Muito bom, gente. Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. É uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto, é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Quali-Vinil são indispensáveis se você está pensando em remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? As tintas da Quali-Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, elas podem ser encontradas numa loja pertinho da sua casa ou, se não tiver uma loja, no site. Está aparecendo na sua tela qualivinil.com.br. E é a nossa dica para você transformar, se inspirar e transformar, né? Quali-Vinil, os nossos parceiros aqui do Manhã IPP para você. Isso daí, gente. E tem mais coisas interessantes. Notícias que são dadas no nosso Notícias do Bem, e a gente quer falar que lá tem só notícia boa, não tem notícia ruim, não. Hospital Dr. Gordon, Rio Verde, no centro do oeste brasileiro, é sede do Hospital Presbiteriano Dr. Gordon, que atende missionários e a população da região. Hoje são 138 leitos de internação. E o repórter Matheus Santos foi lá para mostrar a história, e você confere mais no Notícias do Bem, o trabalho desenvolvido lá na unidade, né? Então, você que quer saber mais notícias do bem, notícias boas, assiste, depois que acaba o Manhã IPP, né? Tem o Notícias do Bem que começa e vai 2 horas de programa. Ai, muito bom, gente. E olha só, esse programa de hoje foi forte, marcante, bonito, e vai ficar gravado num lugar onde estão todos os programas gravados aqui, que você pode maratonar e assistir aonde e quando você quiser, que é no IPP Play. Então, assiste aí esse vídeo comigo. Perdeu algum programa da IPP TV?
Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. IPP Play, aí ó, para você, um canal riquíssimo para você maratonar, né? E tem programas de todos os assuntos, tem para casais, tem para teólogos, tem para seminarista, para pastores, para criança, para adolescente, para jovem, tem todas as idades e todos os temas que você pode imaginar. A IPP TV cria conteúdos assim para atingir todas as pessoas e a gente tenta tratar de tudo da nossa vida real à luz da Bíblia, à luz das Escrituras. Então, é muito conteúdo criado com fidelidade à palavra de Deus que está aí reunida nesse canal. Então, vai lá, acessa, se inscreve, né? E quando subir um programa, você já fica sabendo ali, já vê se te interessa, já assiste na hora, não perde ou marca para assistir depois, né? Mas se inscreve no canal, compartilha e também manda para os seus grupos, né? Manda para o grupo da igreja. Olha, já conheceu esse canal? Já conhece? E divulga, né? Nos ajude a ser um missionário, a divulgar a palavra de Deus. Quem sabe, às vezes, você divulga para alguém que ajuda um projeto desse lindo, como a gente falou hoje, né? E então, IPP Play, assina lá o canal, ativa o sininho e seja um missionário, né? Online também, né? Como a editora Hebron, né? Que a editora Hebron é uma missionária online e eu quero falar um pouco sobre literatura de qualidade que essa editora faz, né? Ela sempre prepara combos de livros que vão te abençoar. E hoje o nosso destaque vai para os livros 15 lições. Está lá na editora Hebron, é só acessar o site, né? Esse combo ele vai transformar a sua família. São 3 livros escritos pelo casal David e Carol Sulmerk, com textos simples e lições práticas para aplicar na sua casa. Olha só os temas dos livros. São 15 lições para fortalecer sua família, 15 lições para transformar o seu casamento e 15 lições para a criação de filhos. Você pode adquirir o combo com 20% de desconto lá na editora hebron.com.br. Está aparecendo na sua tela. Só acessar aí, e esses são né, um combo, uns livros, uma dica de muitos que tem ali. Lá tem livro de todos os assuntos que você precisar, assim, se não tiver um, porque todos é muito, né, gente? Às vezes, sei lá, pode não ter um. Pode mandar um e-mail para a editora Hebron pedindo indicação, pedindo uma sugestão, que os meninos estão prontos a ajudar. Se caso não tiver na editora, eles vão te ajudar com certeza. É uma editora missionária que quer ajudar a trazer a palavra de Deus, né, através dos livros. Então pode mandar, pode inscrever, pode perguntar que os meninos respondem, os meninos, as meninas, a equipe aí da editora Hebron, que são uma bênção. Também estão nos bastidores, mas eles são demais. É isso aí. E vamos lá ver quem está de aniversário hoje, dia 1º de novembro de 2021. Está chegando o finalzinho do ano, né? Vamos ver quem está de aniversário? Parabéns para o Abílio Pereira, para a Célia Gonçalves, para o Eliel Ramos, a Euni Varela, o Felipe Lima, o Felipe Leone e o Orlando Neto, membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que estão de aniversário hoje. Que Deus abençoe muito. Receba o nosso abraço aqui da IPP TV, né? E também da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, né? Que é muito feliz em ter você como membro. E se você está em casa, está de aniversário, também receba o nosso abraço, nosso carinho, nosso agradecimento por caminhar com a gente aí de uma forma online, juntos, né? No avanço do reino de Cristo, levando e divulgando a palavra de Deus e transformando-nos a nós mesmos, né? Porque eu digo que quando a gente faz um roteiro, a gente transforma primeiro aqui dentro, né? A gente primeiro é transformado e depois a gente caminha junto para que muitas pessoas possam ser transformadas.
e levar a palavra de Deus e salvar vidas. Gente, é isso aí. Muito feliz com o programa de hoje. Segunda-feira, véspera de feriado, né? Programaço para edificar nosso dia, para a gente sair com vontade de fazer, quero mais, de fazer missão, de louvar a Deus em tudo que a gente fizer. Que essa seja a nossa vontade, né? Obrigado pela sua companhia e amanhã estaremos aqui conversando com a Sandra Paiva. Né? Ela vai trazer um tema importantíssimo aí que você vai gostar, tenho certeza. Fica agora com Notícias do Bem com Roberto Quirino e Tainá Félix e depois Conversa da Tarde com Marcos Melo. Fiquem com Deus, obrigado pela sua companhia e até amanhã.